Jackson. Satisfação. Tecendo no divã que o teu dia não compra. Vivendo solto na savana é onde cê me encontra. Rimo no cansaço de só vir balela, gritando que a vila venceu, tando atolado nela. Isso nem é uma diz, pois faltaria balas. Levanta a mão pro Real Rua armado de palavras. Representando a leste o terror dos MC Fake. Isso é só um aquecimento pro que vem à frente. Faz frio em Porto Alegre, tudo normal. Se eu boto um clássico no clima, eu sou homem Grenal. A cena andava fria, eu resolvi ser calculista para que no final das contas sobre R$1. Antes eu queria espaço, depois eu fui ouvido, provei que em cada passo no compasso me traria um Olimpo, onde vocês andava, pioneiro de coisa nenhuma, onde você tava quando a Saunas Pro quebrou, o ML foi por nada, por conta de grana, foram madrugadas. Depois dessa me chamem de impera, fiz uma grana lá fora, não abandonei a favela, sacola cheia, mente sã, ajeito meu capuz, meus versos até liberta, ainda assim carrego a cruz. Tô no plantão, não abandonei nunca, faz uma cota que eu tô nessa, sabe, ao Real Rua, máfia latina suburbana, a face da recunha, quem vê de longe pensa, de onde vem tanta loucura? Um forte abraço, sincero e leal, quem não conhece tá sem net, ao Rua R$3. Satisfação, obrigado meu rei. Satisfação, galera, falando de arte está aqui. Obrigado, Rua, valeu pela introdução. E ele volta com mais música, mais uma fala e tem muita coisa bacana. Fica com a gente. Satisfação, galera, tudo bom? Estamos aqui de novo com um Volta ao Muro diferente, é um Volta ao Muro, mistura com algumas dicas, e, enfim, com processo, enfim, tá lindo. O que é a ideia de hoje, né? A gente está com esse painel, ele foi feito há 9 anos atrás. Tem uma história bem bacana de um rapaz, foi feito um rapaz que era apaixonado por moto, né? E na época ele tinha um problema de saúde e tal, e a gente fez o painel e infelizmente deu a ocorrer 1 ano e meio depois ele veio a falecer por causa desse ocorrido, e a esposa dele nos achou depois desse tempo e quis fazer essa renovação dessa pintura, na verdade, né? Então estamos aqui, vamos dar uma olhadinha, ver como é que ele tá. Então, galera, o painel, como a gente falou, foram 9 anos atrás, então de cara ele até que não tá tão ruim, mas sofreu um pouquinho com o tempo, né? E vejo que é coisas bem características da superfície, né? Basicamente, isso aqui é uma porta de ferro, então geralmente a parte de baixo é que acaba mais sofrendo, que é a extremidade, né? Que é onde geralmente a água bate e volta, então acaba enfraquecendo um pouquinho mais. Veja que a extremidade de cima acaba que não ocorre muito isso. Por quê? Porque a água acaba vindo de cima, o vento, sol, chuva, né? Tanto é que a coloração em cima até está um pouquinho maior, né? Depois aqui, na mágica da edição, o Denis vai mostrar para vocês aqui como é que é uma foto de como ele era antes, né? Do mais até que não sofreu tanto, mas deu uma leve desbotada no azul. O azul é uma cor que segura bastante. Mas esse aqui que já está branco era um amarelo canário, que é um amarelo mais baixinho, né? Isso aqui era toda uma coloração mais marrom, que tá, vou dizer que até meio que ok, né? O que a gente vai fazer nessa parede, né? Nessa superfície, nessa porta? A gente vai ter que descascar, né? Dar uma lixadinha, uma leve lixadinha aqui, descascar todo essa parte de baixo, passar um prime para dar uma segurada na tinta e depois basicamente tocar uma tinta por cima de novo, né? Essa parte de cima eu vou tentar não mexer muito, né? Mas ainda vou dar para tentar trazer um pouquinho mais de vida, e depois a gente passa uma resina para segurar um pouco mais, né? Bem resumidamente é isso que a gente vai acabar fazendo, né? O que é importante já a gente falar de trabalho de restauração. Às vezes trabalho de restauração é muito mais difícil, às vezes não, sempre é bem mais difícil do que fazer uma pintura do zero, porque
porque a gente tem muitos problemas para pegar, principalmente material e tom de cor, né? Um material que a gente usava 9 anos atrás provavelmente não é o que a gente usa hoje, e mesmo que seja o mesmo produto, a mesma marca, vai ter diferente de composição, pigmentação, cor, características mais técnicas delas, na verdade, né? Então às vezes não bate, então isso é um problema. Então acaba correndo, chega aqui, Denis, que o que acaba acontecendo? Para essa pintura que é relativamente pequena, de uma área extremamente pequena, a gente tem que ter uma paleta de cor imensamente grande. Exemplo, eu não sei exatamente qual o tom de tinta que a gente usou, qual o tom de marrom, qual a marca especificamente. Então o que a gente faz? A gente tenta trazer o máximo de tom possível de uma mesma cor para a gente conseguir se aproximar disso. A gente tem que trazer 1000 coisas de diferença. Enfim, tem que ter um arsenal muito grande, um teste, um tempo, uma paciência muito maior para que a gente de fato consiga atingir o máximo, né? Claro, nunca fica exatamente a mesma coisa, até porque não seria mais ou menos esse o caso, né? Mas nesse caso, nesse especial, como tem essa questão do sentimento, da história, né, que a menina quer, enfim, rever esse painel, que é uma coisa que ele gostava, que ele queria na época, então a gente vai tentar se aproximar o máximo possível disso. Então por isso a gente tem que trazer esse leque muito grande para conseguir ser o mais assertivo possível, né? Então esse é um dos maiores empecilhos que a gente tem quando a gente vai fazer restauração, achar o material exato e o tom exato, e principalmente o traço, que é uma coisa que às vezes dependendo do artista muda. No meu caso, eu tenho fases da vida, então são fases, são traços diferentes, o peso da mão acaba trabalhando, a textura final, a gente tem que tentar chegar ao que é o que eu fazia 9 anos atrás. Então, mas vai dar certo, vamos pra cima? Então galera, chegamos ao final de mais um De Volta ao Muro, dessa vez um pouquinho diferente, uma pegada diferente, enfim, um detalhezinho a mais, e é isso aqui. Vocês vão estar vendo que tá com essa coisa mais branquiçada, essa branquiçada é a resina, porque de alguns anos para cá a gente já sempre acaba colocando, porque ela aumenta um pouquinho mais a durabilidade da cor, né? Como a gente já tinha comentado no início, a ideia disso aqui a gente não quis inventar muito e tentar manter o mais possível o traço original, ser fiel ao traço original, à arte original, né? Por causa dessa questão toda mais do sentimento, da arte mesmo, da importância dela, né? Então a gente não teve um cuidado maior, então algumas coisas se manteve, a gente só realmente reaveu todas as cores para conseguir deixar o mais, enfim, bonito e durável, na verdade, né? Já vão 9 anos, acredito que mais uns 9 anos agora isso aqui vai bem tranquilo, né? E de avaliação final é isso aí, né? 9 anos durou bastante tempo até, né? Mas teve esses detalhezinhos mais técnicos mais de superfície mesmo, né? Aqui, se vocês verem por baixo, quando a gente começou a limpar, foi uma coisa que no decorrer a gente não viu, tinha muita essa questão da ferrugem, tinha muita ferrugem, na verdade, né? Aqui eles têm muitos cachorros, então a própria urina do cachorro é muito ácido, é muito forte, então isso muito provavelmente deve ter colaborado para que ela conseguisse, enfim, que ela trabalhasse um pouco mais. Então só a água, não sei se foi só a água não, né? A questão dos cachorros, da urina deve ter contribuído bastante, tal, né? Tanto é que essa parte de baixo estava bem enferrujada, a gente teve que dar uma tratadinha ali na real, né? Mas foi isso, foi bacana. 2 horas depois, painel renovado, se vemos daqui 9 anos. Foi! Oi galera, estamos com uma pessoa
linda, conheço. Enfim, é aquele tipo de pessoa que era meu amigo, na verdade era meu cliente, eu era cliente dele, a gente virou amigo e hoje a gente é parceiro. Satisfação, Lucas, por estar aqui com a gente. Aí. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Lindo. E, enfim, vamos usar esse tempo para falar de coisa bacana e coisa gostosa. Exatamente. Vão entender depois. Tem a nossa primeira pergunta, que, enfim, eu sempre faço, que é: quem é Lucas na fila do pão? Interessante, até porque a gente vai falar de café também e o pão também tá aí, né, perto do café. Junto. E, cara, esse é um processo né, que eu também venho tentando buscar aí, mas, em resumo, hoje o Lucas é o cara do café, o Lucas da produção de eventos, né, muito atrelado também ao que a gente faz enquanto trabalho, né, mas acho que, em essência mesmo, é um apreciador de arte, um apreciador de histórias, de pessoas, e sempre afim aí, disposto a conhecer coisa nova também. Show de bola. O Lucas, para quem não conhece, ele tem um café que é... Eu sou suspeito para falar, na verdade, ele é lindo demais. Tem um bolinho de bergamota lá que, caraca, vale a pena conferir. Queria que tu falasse um pouquinho. Mas antes disso, como começou o café na tua vida? Então, eu trabalhava já com produção de eventos há mais de 10 anos. E aí, de 2020 para cá, assim como todo mundo, né, fui afetado aí pela pandemia. E o café era sempre só uma vontade, assim, tipo, nos lugares onde eu ia, tinha essa vontade de conhecer cafeterias novas nos lugares e tal. Então, acho que a paixão por cafeteria surgiu antes da paixão pelo café como produto, né? E aí, em 2020, quando todos os meus eventos foram suspensos ali, veio a ideia do e se, né, aquela ideia lá de trás virasse um projeto agora, né? E aí comecei a estudar sobre, já, né, vinha estudando um tempo sobre café, consegui me aprofundar um pouco mais e fui pensando como seria a cara desse lugar, né? O que eu gostaria de trazer para ele. E foi aí que começou a entrar muita coisa de arte também para conseguir dar a cara que eu queria. É isso que eu queria perguntar, né? Era a minha segunda pergunta, né? Porque não é um café normal. Tipo, não é uma cafeteria com cafés, de produtos de qualidade. Não, tu tem uma coisinha desde o início, desde a primeira loja. Sempre teve uma preocupação mais com, não sei se necessariamente arte ou sim, mas tinha uma preocupação além de ter bons produtos. Como é que é isso? Eu acho que para muita gente, às vezes, imagina a arte somente como algo estético, né? Sim. E eu sempre imaginava que isso era parte da construção que a gente queria ter para chegar num resultado final, né? Então, para que a pessoa vá até lá e se sinta bem, ela obviamente tem que ser bem atendida, tem que comer uma coisinha legal, tomar um bom café e, obviamente, também o espaço tem muito a ver com isso, né? E aí, esse olhar voltado para a arte, ela se especializou mais em arte urbana também, pensando que a gente queria justamente trazer o que no imaginário das pessoas a gente vê na rua, mas trazer para dentro de um ambiente fechado, né? Entendo. Então, acho que foi uma junção de várias coisas e a minha vontade era sempre fazer de uma forma muito autêntica, né? Para mim não fazia sentido que eu fizesse algo engessado ou uma cópia de algum lugar, tanto que na época não existia referências do que a gente queria fazer. Sim. Né? Quando a gente foi procurar, como é que vai ser esse café, o que vai servir, como é que vai ser a identidade dele, e a gente não tinha muito o que procurar. Então a gente foi pegando referências de algumas coisas, entre elas galerias de arte. E aí a gente começou a ver que talvez seria um pouco diferente. Então, inclusive, né, o nome hoje, Porto Farro, ou Farro para os mais íntimos. Né? Exato. E a gente acabou adotando também esse nome mais curto, né? Mas ele tem na sua essência também muito do que a gente vê em Porto Alegre, mas de uma Porto Alegre diferente daquela convencional, né? Onde a gente traz as artes dos artistas conhecidos como de arte urbana para dentro do espaço e traz também uma referência a Porto Alegre, né? Legal. Inclusive o nome Porto Farro é uma junção de Porto Alegre e Farro de Farroupilha, pelo Parque Farroupilha ali ao redor. Porque é nas proximidades, na verdade. Exato, né? O bairro ali oficialmente é bairro Farroupilha, e o Parque da Redenção também, que se chama Parque Farroupilha. Para quem não conhece o nosso gostoso café, resume bem rapidamente o que é o Farro. Nunca ninguém te viu na vida, nunca ninguém foi. Tu tem que apresentar o nosso café. Perfeito. Falando enquanto cafeteria, o café produto, né, a bebida, acho que a grande parte da população, inclusive estudos comprovam isso, né, menos de 10% da população brasileira tem acesso a café de qualidade. Pouca gente sabe o que é um café de qualidade. Eu tô sofrendo. Tu tá sofrendo, eu sei, mas vamos conseguir. Né? Vamos lá. E então existe o café que chama o café de especialidade ou café especial,
que é um café que tem a melhor avaliação técnica. Existe uma associação que ela prova todos os cafés disponíveis e ela dá pontos para isso. Então a gente tem como o pior café, com relação à qualidade técnica, o café extra forte. Aí pouco melhor que ele seria o tradicional, acima dele o superior, acima dele o gourmet e acima do gourmet o especial. Então lá no Farro e em várias outras cafeterias e torrefações, a gente usa o café especial. E aí, obviamente, ele tem um sabor diferente, notas frutadas, achocolatadas, totalmente diferente do que a grande maioria da população conhece como café, que é aquela bebida preta e amarga. Então isso definitivamente a gente não encontra lá. E não sei se tu escuta muito isso, mas eu tive essa dificuldade no início, né, por essa questão de falar, tipo, café gourmet, como o pessoal acaba usando, né, é mais aguado, é mais ruim, é outra coisa. Porque, de fato, eu venho do usar o café tradicional. Nosso melita, como a gente fala, na real, né? E quando a gente entra para esse universo, vamos assim dizer, é outra coisa. Sim. É literalmente outra coisa. Como é que vocês estão lidando hoje em dia com isso? Aliás, esse acho que é o nosso principal desafio, assim, de atendimento, de dia a dia. Porque, de novo, né, a maioria da população conhece café. Quando fala em café, tem um imaginário, né? Que é a bebida preta, amarga, que ela consumia lá na casa da mãe, do pai, dos avós, né? Então, é muito inevitável que essa comparação seja feita. Então, toda vez que alguém vai provar pela primeira vez e a gente sabe que é a primeira vez, a gente sempre fala, olha, provavelmente tu vai perceber uma diferença. Ela é uma bebida que se assemelha mais a um suco, em questão sensorial, do que ao café tradicional. Então é uma bebida completamente diferente. Tu consegue saborear de fato. Né? Com certeza, e que muitas pessoas na primeira vez vão achar ruim. E às vezes rola aquela vergonha também, né? Toma assim e diz, gostei, mas no fim ela tá só pensando essa coisa assim, aguada isso aqui não é café? Chafé, né? Chafé, pra nós era chafé. E na verdade esse é o que a gente busca num café. Ele tem que ser marrom, translúcido, aveludado, com aquela cor avermelhada também. Então é exatamente o que a gente busca num café de qualidade. Mas, de novo, o que chega na população, na grande maioria, é o café de baixa qualidade, por também ser mais acessível. Mais acessível, mais certo, entendi. Eu sei que você está com uma loja nova, né? Quer comentar um pouquinho o porquê dessa loja nova? Necessidade, comodidade, é desejo de ampliar? Onde ela está, o que vocês fazem? Eu sei que se ampliou um pouquinho o leque de opções, de possibilidades, né? Fala para nós um pouquinho sobre. Claro, falo sim. No início de junho desse ano, a gente completou 4 anos de vida. E aí foram 3 anos no endereço antigo, que ficava numa rua menos movimentada, numa casa menor também. E depois desses 3 anos, a gente alcançou uma maturidade que a gente considerava o momento de, podemos crescer e precisamos crescer. E quando a gente fala de crescimento, não necessariamente financeiro, mas crescimento de chegar em mais pessoas, inclusive para suprir essa vontade de apresentar o café especial para mais pessoas, chegar em novos públicos, né? Que é o grande desafio da nossa profissão. Então, depois de 3 anos na Vieira de Castro, que era o antigo endereço, a gente se mudou para Venâncio, então a gente está ali na Avenida Venâncio Aires, também no bairro Farroupilha, então, né? Que é o nosso conceito ali. Não faria sentido fugir muito do entorno da Redenção. E a gente está numa loja agora grande, com pé direito duplo ali, iluminada, com jardim. Então a gente conseguiu resolver várias coisas que a gente queria também da estrutura antiga, né? Acessibilidade, agora a gente tem acessibilidade em toda a casa, né? Então a gente conseguiu resolver várias coisas que para nós eram uma vontade, mas mantendo a mesma essência. Então antes nós tínhamos a casinha fofinha e agora é um lojão grandão, mas ainda assim com as mesmas artes, com os mesmos elementos e novamente com a fachada também assinada por Jackson Brum, né? Então estamos lá, na verdade. É nessa hora que eu digo, na verdade, era nosso cliente, que era nosso parceiro e, enfim, é uma coisa muito minha e eu não sei se, tipo, pela minha pessoa, Jackson Brum, ou pelo universo que me traz esses tipos de pessoas e tal, acaba que hoje em dia eu digo que eu não tenho clientes, né? Eu tenho bons amigos e às vezes bons parceiros, na real, né? Enfim, porque tem umas conexões muito bacanas, na real, né? E eu sempre acabo voltando, na real, né? Eu só não vou mais lá porque, como eu brinco, né? Esse café tá me deixando pobre, tá bem demais, na verdade, né? Mas dessa loja nova, eu queria que tu falasse um pouquinho mais como é que tá funcionando hoje, porque, como você comentou, a gente está com uma loja que, de fato, é bem maior, né? Eu te confesso que eu gostava das duas. Cada uma tinha os seus pontos São positivos. amores diferentes, Amores né? diferentes, aquela coisa gostosa, tu entrava para dentro da loja. Essa é uma coisa que te abre, te possibilita, te leva meio que para cima e tal. Mas como é que tá essa curadoria, eu diria, de cardápio,
primeiramente, porque tem um produto que especial eu gosto muito, e o passado, que é o meu melhor. E a curadoria de arte, como é que vocês estão trabalhando nisso lá hoje? Então, a gente sempre, inclusive na nossa assinatura, a gente chama, né? O Farro é um lugar de cafés especiais e arte urbana. Então, é o que a gente considera como 2 principais pilares do lugar. E quando a gente estava no endereço antigo, e a gente continua com a mesma essência, né? Mas a ideia era realmente o café como protagonista e os demais itens, né, de salgado, doce, como um acompanhamento. Entendi. Então, a gente se muda para Venâncio agora para um lugar maior, com a mesma essência, mas ampliando um pouco esse leque de possibilidades, né? Porque também a gente está numa avenida, são outras demandas, então, como negócio, a gente precisou também um olhar mais atento e personalizado para conseguir chegar ali, né? E a arte, ela entra no local não somente com as obras fixas que a gente tem ali, de vários artistas de Porto Alegre, né, da cena da arte urbana, mas também num espaço que a gente chama de Galeria de Arte do Farro, que é um espaço itinerante onde vários artistas também conseguem expor a sua arte ali. Então a gente brinca que é uma espécie de amigo secreto, onde o determinado artista que está em exposição, ele indica o próximo e ali vai indo naquele grupo de amigos ali, né? Então, recentemente a gente inaugurou a exposição da Kate Belly, né? E que foi indicada também pelos meninos, pelo Atos, pelo Lennon. Então a gente está sempre fazendo essa roda girar aí entre amigos, né? Que acho que é o que movimenta tudo. Que é o que bacana, essa questão que é um pouco do café, na real, né? Eu sei lá, eu sou gaúcho, mas eu não tomo chimarrão, né? Mas para mim o café é muito semelhante ao chimarrão, essa questão de estar junto, conversar, aquele momento de, enfim, de confraternização, de certa forma, sabe? O nosso cafezinho que a gente fala, né? Enfim. Não, isso com certeza, tanto que a gente fala que o café, ele não é um produto como uma bebida que tu vai tomar ali simplesmente por conveniência. Como, por exemplo, vou tomar um suco aqui porque eu tô com calor. Então ele tá ali para conduzir as relações humanas, né? E é doido porque dentro da cafeteria a gente vê primeiro encontro, a gente vê separação, a gente vê grupo de amigos se reunindo para estudar, para trabalhar. Então tudo que envolve pessoas em união, a gente presencia ali também. O café tá junto, o café na conduz, verdade, né? Exatamente. Eu queria te aproveitar esse momento que tu tá aqui para tirar algumas dúvidas, que eu vejo que tem uma tendência muito grande, e Porto Alegre, de certa forma, já está abraçando isso, né? Que é essa questão da virada de horários de confraternização, de vida. A nossa vida noturna está começando a descer o nosso horário, nossas festas, que antigamente era 10, madrugada, hoje começa a descer um pouco, né? Tendências de Europa, e vem de alguns anos, está caindo para cá essa questão das cafeterias, os espaços mais de vocês já estão entrando nesse caminho, tem desejo, vocês gostam, não gostam? Como é que vocês estão vendo esse movimento, vamos assim dizer? Recentemente eu até vi uma postagem que era algo parecido por aí, que dizia, cara, a hora de sair da festa agora era a hora que antes a gente chegava, né? Então, pô, se agora tá saindo meia-noite, 1h, era a hora que antes tu começava, né? Então realmente tá rolando essa mudança. E a gente tem aí o fenômeno das coffee parties, né? Que são as festas de café e tal. E aí eu lembro que, bom, só no meu Instagram eu devo ter recebido de mais de 100 amigos, assim, me mandando, tu já viu isso? Tu já viu isso? E até não é algo que a gente abrace como uma essência, porque acho que não combina tanto, talvez, com a proposta do lugar, de ser um lugar mais tranquilo e tal, mas a gente pegou carona nisso e, na verdade, acho que até um pouco antes disso se tornar uma tendência, ainda no ano passado, né, em 2024, a gente tinha feito o lançamento de uma exposição de um outro artista e, junto com isso, a gente teve um DJ tocando em vinil. Então a gente fez uma coisinha lounge mais lentinha de manhã, que eu digo que é pra galera 30 a mais, né? Então era aquela coisa mais... já estamos aí. Que já chega procurando um lugar pra sentar, né? Cadê então, a cadeira, por favor? Senão nem vou, né? Nem vou. Então a gente quis fazer um rolê mais leve e tal, sem ser aquela ideia de balada, de eletrônica e tal. E para nós funcionou legal. Então, recentemente, a gente fez uma outra edição também, mas tentando desconectar um pouco desse rótulo de coffee party, porque daí imagina aquela coisa de rave e tal, que é muito massa para quem gosta, mas que não era a essência dali do nosso local, né? Show de bola, Lucas. Se pudesse, a gente ficava aqui eternamente, na verdade, mas nosso tempo é curto. Queria, enfim, escutar de você últimas palavras. Primeiramente, agradecer mais uma vez. Obrigado de coração. Eu volto para comer aquele bolo e aquele passado. Por favor, te esperando. E quem puder, apareça. Mas deixa as últimas palavras para nós, por gentileza. Cara, quando eu tava no caminho para cá, eu tava lembrando de uma coisa que eu descobri há muitos anos e eu achei que seria interessante trazer esse pensamento. Existe um conceito, um termo, que é do francês, que chama flaner,
que eu não sei se tu já ouviu falar, mas que ele é um termo que foi criado lá no século XIX, na França, por uma galera que andava pelas ruas observando detalhes e transformava isso em poesia. Então era uma galera que andava pelas ruas e observava uma flor que nascia no meio de um tijolo, um prédio que fazia uma sombra inusitada, enfim, vários detalhes assim no trajeto dela na rua, né? E isso foi uma coisa que a primeira vez que eu ouvi falar sobre, eu falei, caramba, eu sou isso aí. E aí eu comecei a ver que uma galera que também se identificava com o Farro e com a arte urbana de forma geral, tem isso, né, de estar andando na rua, por exemplo, eu moro na Cidade Baixa, né? Então às vezes a galera tá andando, tem um grafite novo, tem uma intervenção de um artista. Então eu acho legal trazer esse termo, porque toda vez que rola um papo assim, eu vejo que a galera tem essa coisa do, tanto no Farro quanto pelas ruas, eu andei e vi uma caneca bonitinha, vi uma lata de tinta, quis tirar uma foto e tal. Show. Então eu acho que esse contexto, esse conceito é legal e a gente carrega muito isso no Farro e acho que para os apreciadores de arte aí também faz bastante sentido. E agradecer pelo convite mais uma vez, foi muito bom estar aqui. Obrigadão, Lucas, satisfação. Valeu, bom obrigado. mesmo, bom. Obrigadão. Muito obrigado. E galera, agora eu deixo com vocês um pouquinho mais da história desse rapaz lindo aqui no material que o nosso parceiro Denis fez. Foi. Fala galera, eu sou o Lucas Reibes, idealizador aqui do Café Porto Farro e eu sou produtor de eventos, também sou barista, né, que é o profissional do café e a minha vida toda trabalhei com comunicação, com pessoas, com relacionamento, né, então acho que o café hoje me proporciona muito disso também, porque o café é algo que movimenta todas as relações aí entre as pessoas, né, todo encontro de negócios, todo bate-papo entre amigos, relacionamentos, famílias, então acho que estar hoje trabalhando com o café para mim foi como uma definição assim do que eu sou e com o que eu trabalho, então sou muito feliz e realizado com o que eu faço hoje. É legal quando eu paro para pensar sobre a minha relação com o universo da arte, porque uma curiosidade que até pouca gente sabe a meu respeito é que eu sou daltônico. Então eu vejo as cores de uma forma diferente de que todo mundo vê. E isso eu acho que desde criança assim, sempre foi algo que obviamente atrapalhava, né? Prejudicava o entendimento de certas coisas, mas que hoje eu lido super bem com isso. Mas no período em que eu era criança, né, os meus desenhos sempre eram considerados os errados, né, onde as cores estavam erradas, onde nada fazia muito sentido, mas ao mesmo tempo eu sempre fui um apreciador das artes e das cores sem nem entender muito sobre elas. Bom, como eu sou produtor de eventos, né, há mais de 10 anos trabalho com isso. Quando chegou 2020, né, assim como todo mundo, a gente foi impactado também pela pandemia e eu tinha uma previsão de agenda cheia de eventos e no fim se tornou, obviamente, o pior ano, onde todos os eventos foram cancelados, assim, e eu não tinha nenhuma perspectiva, né, de trabalho, de retorno, de melhora. Então eu sempre tive esse apreço por cafeterias, né, por arquitetura, por atmosfera dos lugares, antes de sequer entender sobre a bebida café, né. E aí lá em 2020 eu pensei assim, bom, tempo livre agora é o que eu mais tenho, né. Financeiramente não era um período fácil, né, mas consegui também sonhar junto com outras pessoas para que isso acontecesse. E lá em 2020 então a gente pensou, tá, e se a gente fosse abrir uma cafeteria, como que seria, né? Onde seria, qual seria o nome, o conceito, o que a gente vai fazer nesse lugar para que torne ele especial, né? Então buscando essas referências e também buscando essa vontade do que a gente queria fazer, né? Foi se criando essa ideia de tipo, tá, a gente gosta da ideia de ser ao redor da Redenção, a gente gosta da ideia de reunir arte urbana e café. Então a gente começou a tentar mapear possibilidades, né, tanto de lugar quanto de conceito. E aí lá pelas tantas a gente já estava olhando alguns imóveis na região, assim, né, mesmo que o plano era abrir pós-pandemia. Então começou toda a ideia, né, o sonho do Farro ele nasceu em junho de 2020, mas ele acabou nascendo de fato, né, ele abriu as portas em junho de 2021.
Bom, aqui a gente já começa com o nosso cartão de visita, né, com essa linda arte aqui do Jackson Brum. Jackson, a gente tem uma relação desde o início da história do Farro, porque no nosso endereço antigo ele também criou uma arte para nossa fachada e agora, né, ganhou um tamanho muito maior aqui, é o nossa grande atração aqui já logo na chegada. Muita gente para aqui para tirar foto, então meio que virou um ponto turístico aqui da região também. Mas vamos circular, vamos conhecer aqui, vou levar vocês comigo para mostrar um pouco do Farro por dentro. Então, todo o conceito, né, que reúne artistas locais, que reúne obras de arte em toda a casa também. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui logo na entrada também. A gente tem duas telas aqui, a primeira do Celopax, a segunda do Luiz Flávio, né, do Trampo, conhecido como Trampo aí pela maioria da galera. E uma coisa que a gente acha muito legal é que a gente coloca sempre as plaquinhas aqui informando também quem é o artista, qual a sua história, muito nessa vibe também de galeria de arte, de museu. Então a gente consegue envolver isso também, né, mostrar para as pessoas um pouco da história, porque às vezes a gente não vê isso nos lugares, a gente vê a obra ali fazendo parte da arquitetura, mas não vê todo esse conceito, essa explicação. Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho mais. Aqui a gente tem a obra do Xadalu também, né, com a explicação dele, um artista indígena também, de muita relevância para o cenário da arte, que também nos acompanha desde o antigo endereço. Essas três obras já estavam com a gente na casa e vieram para cá. Aí aqui a gente tem um espaço que a gente chama de galeria de arte, que é onde a gente consegue também trazer outros artistas que não têm obra fixa aqui no Farro, mas que a gente consegue trazer eles de uma forma itinerante, né? Então, da mesma forma, a gente também traz aqui a explicação sobre a artista, que no caso agora a gente está com a exposição da Kate, né, da Kate Belli, e aí vem a explicação sobre a artista, sobre a exposição, e as obras ficam aqui para exposição e para venda. Os nossos xodós aqui na Casa Nova é o nosso jardim, né? Que nos dias que estão mais agradáveis de clima a gente coloca mesinhas na rua e tal. E aí o que é interessante? Que agora cada artista que faz a sua exposição aqui no Farro, no término da exposição eles deixam também uma assinatura pra gente. Então aqui a gente tem o Atos e o Lennon, né? Que assina como host. Então tem a assinatura deles aqui, depois a Kate também vai deixar a arte dela, então é um espaço colaborativo também que fica como memória, como lembrança e como legado também dos artistas que passaram pela casa. E aí depois no segundo andar a gente tem mais obras também, vamos lá. Aqui a gente tem a Elis, né, que é a nossa segurança aqui do segundo andar. E aí foi feita pelo Edinho, que é um artista também gaúcho. E esse é um espaço que a galera gosta muito de vir para trabalhar também, trazer computador, passar o dia por aqui. E aqui é um espaço onde a gente tem obras do Stracione, que é um artista que pinta com café, faz tipo uma aquarela com café, muito interessante também. Aqui ele retratou nomes da literatura gaúcha, né? Moacir Scliar, Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros e Oliveira Silveira. E esse aqui é um espaço onde todo mundo se torna um pouco artista, né? As pessoas que visitam aqui deixam recados, desenhos, deixam sua assinatura por aqui também. Então é um espaço onde todo mundo consegue exercitar aí sua criatividade e seu lado artístico também. E o legal é que cada vez que alguém visita aqui o Farro, ele vai encontrar algo diferente, né? Seja uma nova exposição, seja alguma atividade acontecendo. A gente já teve aqui também aula de cerâmica, a gente já teve aula de aquarela, com a galera desenhando o que elas enxergavam aqui. Então, um espaço vivo e em constante movimento. Então
Então é isso aí, galera. Esse foi um pequeno tour aqui pelo Farro. Fica o convite para quem quiser nos visitar, conhecer, tomar um café de qualidade e apreciar e valorizar os nossos artistas locais também. A gente fica aqui na Venâncio Aires, número 1031, no bairro Farroupilha, que inclusive dá origem ao nosso nome. E a gente espera vocês aqui de segunda a sábado com muita coisa boa. Só chegar que serão muito bem-vindos. Fala galera, eu sou o Lucas Eibes, idealizador do Café Porto Farro, e hoje eu trago uma dica para um melhor preparo de café em casa. Bom, a primeira dica é com relação à matéria-prima, que a gente utilize café gourmet ou café especial, que são os cafés que têm melhor avaliação técnica. E a segunda dica tu já pode colocar em prática agora mesmo em casa, que é de escaldar o filtro antes do preparo. Isso é, água quente. Eu escaldo esse filtro para tirar toda a impureza, todo o gosto de celulose que possa ter aqui e do processo de tornar ele branco, Então eu escaldo esse filtro, descarto essa água e aí sim eu posso preparar o meu café. Então com o filtro escaldado, eu moí o meu café na hora e agora é só preparar e aproveitar. E uma dica extra com relação à água. Muita gente pergunta se pode ferver, se não deve. Deve ferver. O café ele foi torrado a uma temperatura de mais de 200 graus, então a água ferve a 97 graus e não vai dar gosto de queimado no café. Fique tranquilo e pode ferver a água, que isso vai ajudar a liberar o que ele tem de melhor para entregar. Yo, nos toca-discos, maestro, sigam nas redes sociais, DJ Abu, Els, programa falando de arte, é o Rua. Andava sem alma e quase sempre frio, e agora, voltei de alma lavada e meu tambor vazio. Meu vulgo fez a vila ser nível Brasil, já não escondo mais o que era impossível. Se toda vez que eu rimo parece possível sair desse buraco, viver um voo incrível. Saudade de casa eu pago com progresso. Meu verso sempre sujo, nunca tá no débito. Agora eu quero tudo com juros correto. Ninguém faz nada sozinho, então eu trouxe um exército que marcha vendado em direção ao topo, que aquece sempre mais do que consegue o corpo. Um verdadeiro player, se isso for um jogo, carrega o peso da jornada com brilho no olho. É nossa volta da vitória, a cada passo nessa história, sem medo de acertar. Fala, é nossa volta da vitória, a cada passo nessa história, sem medo de acertar. Andava sem alma e quase sempre frio. E agora, voltei de alma lavada e meu tambor vazio. Eu sou good. Satisfação, meu rei. Satisfação, Jackson. Bom te ter na casa. Com licença. Senta aí, vamos trocar essa ideia. Então, tem uma perguntinha que eu faço para a galera, só para a gente dar uma introdução, a gente meio que se conhecer, o público aqui conhecer um pouco mais. Quem é Rua na fila do pão? Quem é o Rua na fila do pão? Eu acho que eu, fazendo arte, eu tô nessa procura, nessa caçada. Eu ainda não tenho essa resposta de quem é o Rua na fila do pão, porque eu não sou o Rua 24 horas por dia. Tem o William ainda, Show. e nesses momentos aqui ele vira o Rua, mas eu, apesar do tempo que eu tenho já de caminhada, eu não consigo ter, não sei se audácia ou petulância de ainda me denominar alguma coisa, ou que eu seja alguém realmente na fila do pão. Legal, Eu ainda, legal. não sei, pode ser bloqueio meu mesmo, mas eu não, acho que eu não tenho a resposta ainda.
para essa pergunta. Mas sabe que eu vejo isso muito, essa essência, na verdade, dessa fala, muito em quem realmente leva a sério a arte, sabe? Leva a sério o seu trabalho, né? Porque às vezes até é meio difícil dizer quem sou eu, sabe? A dualidade. Porque é tão verdadeiro que às vezes a coisa se complica, na real, né? Até pegando o gancho, que era uma conversa que a gente estava tendo eu e o Abu antes, muitas das vezes a pessoa sabe quem é o Jackson, sabe quem é o Rua através da rede social ali. Mas a verdade é que ali, hoje, falando hoje em dia, é muito assim, né? Só que ali é a parte boa, né? Pequenininha da história, tipo, a rede social ou por onde as pessoas... Eu cito a rede social porque é onde a pessoa vai me encontrar, Sim. Depois daqui ela vai me procurar, naturalmente, quem é tu? Procura ali, tá ali. E às vezes não, quase sempre, a rede social ela não tem espaço para aquela outra parte, a puxada. A vida. A vida de verdade, Vida aquela real. Que não tem muita graça, sabe? Que é Isso muito aqui. parecida com a de várias outras pessoas. Uma condução lotada, um serviço que talvez tu não esteja exercendo realmente o dom que Deus te deu. Show. Entende? Aí é onde... Esse que eu estava conversando Que com o dá a Abu. diferença de artista para artista, na verdade. Né? E para a gente começar essa conversa, para o pessoal te conhecer um pouquinho também, onde é que começou o rap, vamos assim dizer, né? Na tua vida, né? Como a gente chegou hoje e se... porque hoje é meio difícil dizer isso. Antigamente eu acredito que não tinha tanto, na verdade, né? Mas o rap, hip hop, rap, tem essa ligação para ti necessariamente ou não? Eu só faço rap, hip hop tá lá, tá junto, como é que tá? Eu não sei, não saberia explicar assim com riqueza de detalhes isso, mas sempre quando eu puxo na minha memória, cada vez fica mais para trás o hip hop. Cada vez ele chegou mais cedo na minha vida. E às vezes eu dizia, não, eu faço rap há tantos anos. Não, mano, eu acho que eu faço rap ou hip hop a vida toda, desde que eu me entendo por gente, sabe? Com a caneta mesmo, a primeira experiência que eu tive foi a minha mãe. A minha mãe, ela fazia orações numa agenda. Mas... A oração que ela queria, ela botava numa agenda. E um dia, brincando em casa, eu achei a agenda dela ali. Falei, bah, que paulada, né? A pessoa quer falar com Deus. Só dobrar o joelho, né? O que ela escreve? E entrei nessa onda. Show. Beleza, entrei nessa onda de escrever. Eu já escrevia antes do hip hop. É isso que eu digo. Eu compunha antes do hip hop. E aí um dia, cara, eu fui num baile e eu vi um b-boy dançando. E eu falei que eu quero ser esse cara aí, mano. Eu vou ser esse cara aí a todo pano. E foi onde eu entrei no hip hop, foi pela dança. Show. Porque eu não tinha as histórias cabulosas dos caras pra botar na letra. Eu era um piá, que eu vou escrever? Tu não viveu nada, os caras vão nem te ouvir, tá ligado? Vou dançar. Velho, eu me encanei com dança, dancei com os caras da antiga, da Alvorada, lá da Speedman Crew, o Thó, o Amendoim, Rodrigo. Amendoim é a primeira geração. É isso, ainda, eu dancei com esses caras. Eu era moleque. Primeira geração. E eu colei com esses caras. Daí depois, até uma parada engraçada, os caras, o mano caiu de paraquedas no hip hop. Caí de paraquedas. No Decoflex, lá na esquina democrática, eu não tava de paraquedas. Quer dizer que agora, porque eu rimo, eu caí de paraquedas. Por isso que eu digo que isso, para responder a tua pergunta, eu não consigo mais denominar aonde o hip hop entrou. Eu sei que eu sou ele. Eu sei que eu sou o hip hop, desde o dia que eu me entendo por gente, seja de qualquer outro segmento, mas eu sempre fui o hip hop. Tanto que, cara, com 13 anos, um camarada meu, com uma máquina de tatuagem em casa, vou te dar uma tatuagem de aniversário, eu tive a genial ideia de tatuar hip hop no braço. Só que eu tinha 13 anos, filho único, vou falar o que pra minha coroa? Casa caiu? Pô, mano, eu cheguei, fiz uma tatuagem, ó. Pega o Bombril, que eu vou tirar isso aí no Bombril. E eu fiquei naquela, ela ficou brabona comigo ali, só me lembro que ela disse uma única coisa que ela disse, eu quero ver se tu te apaixonar por outro estilo. O que tu vai fazer isso? E se foi, tá aí até hoje. Foi até hoje, não posso decepcionar ela, não tem mais volta, né? Boa! E me diz uma coisa, é meio que normal essa galera que começa muito cedo com hip hop, principalmente uma geração anterior a 2000, né? Porque geração 2000 já pega em rede social, internet, uma forma diferente de se comunicar, de procurar a comunicação e tal, os porquês de entrar, na verdade, né? Você é de uma geração anterior a isso, na verdade, né? Tu acredita que o que você faz hoje tem muito a ver com como você começou lá atrás? Ou não, minha vida, minha música foi mudando no decorrer disso e hoje... Enfim. Cara, eu sou o reflexo acho que
do boom da rede social ali, principalmente na cena aqui de Porto Alegre, o Abu tá esperto também. Porque eu entrei num estúdio com 26 anos. Eu não sabia que tinha o DJ Abu, eu não sabia que tinha Hackers Crew, eu sabia, mas não imaginava que existia um movimento. Eu só queria botar pra fora aquilo ali, e foi procurar os caras e comecei a fazer, e esse, que eu falo, o boom da rede social, eu tenho todos os meus shows gravados. Qual artista que de repente começou em outro momento tem isso. Todas as minhas apresentações ao vivo tá registrado numa boa câmera, num bom celular. E eu acho que isso, não tenho certeza, que eu peguei essa crescente da rede social junto, que foi onde me ajudou, porque, cara, eu era um cara do final da alvorada, invisível, mais um cara querendo fazer um rap, e um ano depois eu tava colando com os caras que eu ficava no palco, ia pro Coab Só Rap ver os caras tocar. Show. Os caras abriam o mato ali, ó, polícia de um lado, público do outro. Então, e aí, daqui a pouco eu tô no estúdio com os caras ali fazendo a parada de novo. Sabe? Show de bola. Eu sou grato a essa parada da rede social, apesar de eu não ser muito, sabe, fã de estar ali, não. Entendi. Sou meio avesso a isso, mas eu sou o reflexo. Mas tem essa conexão de, não conexão, mas essa preocupação, de certa forma, de ter esse material meio que formulado para isso. Não. Não? Não. Aí é onde entra as formigas. Boa. As formigas operárias. Não existe só quem rima, nem só quem discoteca. Existe o cara que tem uma câmera, um celular e ele quer fazer parte daquilo de alguma forma. O ser humano quer fazer parte de alguma coisa sempre, né? Entendi. E aí vai aparecendo esses caras, vou colar lá, vou te filmar. Às vezes o cara nem avisava. Tu tá lá tocando, quando vê o maluco tá ali no final do show, mano, ó, viu, fiz um material teu aqui, depois nós falamos. Quase sempre assim, mano. Quase sempre assim. Eu acho que isso é hip hop, eu não acho. Cara, essa questão de se ajudar, de estar se fortalecendo. Entendeu? Tá eu, Abu, que não deixa, na verdade, a gente vai se conectando. Literalmente, como eu brinco, né? É o universo que vai mandando pra gente aqui e as coisas vão acontecendo e a gente, quando vejo, nem previu, nem desenhou, mas simplesmente foi e fez, na real, né? E a gente que é do hip hop, a gente é leal até as últimas. Entendeu? É isso que eu acho que é mais louco. Quando eu chego com o cara hip hop mesmo, não, vou dividir com esse cara. Tu vê que o som é diferente, a discotecagem, o que tu fala, a essência do cara tem um quê é diferente, na real, né? Daí deixa eu te perguntar, então, essa questão de como é que tá hoje em dia o teu formato de criação. Não só música, como é que tá essas tuas parcerias para beats e tal, e principalmente letra, o que te inspira, o que tá te levando a escrever, enfim... Eu tenho aquela coisa meio compulsiva da escrita. Essa música que eu toquei aqui agora, eu falei pra Boa, compus ela 2 semanas pra trás. 2 semanas pra trás, porque eu tenho compulsão por compor. Aí, o caso do beatmaker já é um problema pra mim. Não digo problema, porque é solução, tem vários. Mas é difícil tu pegar um cara, que tu pegue um pack do cara, 50 beats. Aí o que acontece, o camarada vai lá pro YouTube, atira um nome no YouTube e sai rimando. Depois a gente procura ali um beatmaker. E a parada da escrita é que, por mais louco que seja, quanto o copo tiver mais vazio, mais tinta sobra. Eu tenho um pouco disso também. Sim. E tenho a parada da inspiração, né? Inspiração, a prática também, o Pharrell Williams fala, né? Que a prática faz parte da inspiração. Faz parte, na verdade. Mas eu tenho muito disso. Estou aqui, vou ali compor, saio para um cantinho. Falou de Pharrell, tem uma passagem dele, uma fala dele que eu acho muito bacana, né? Que ele fala de música, que ele fala que a música, na verdade, ela tá aí, né? A gente só tem que estar, de certa forma, conectado e preparado para catar ela, na verdade. Ela vai passar por ti, tu vai pegar e vai jogar para fora. Que nem os... se me permite, né? Os caras... Às vezes, fica mirabolante. Solta o beat esse aí, Abu, esse beat que tu tocou aí. Tipo, o último? Só toca ele. Lindo. Se eu não rimar, é só uma batida. Pode segurar, Abu. É só uma batida. O que falta pra essa batida? Uma rima. O que falta pra essa parede? Tinta. A minha concepção de arte é isso, sabe? Ela mora no detalhe, cara. Não tem muito, sabe? Às vezes era um casebrezinho lá, com um fonezinho de ouvido, e as coisas acontecem. E não tem como explicar isso. Se alguém consegue, eu não sou o cara. É só viver mesmo, né? E
se deixar, a gente vai longe nessa história aqui, né? Principalmente, o hip hop é uma coisa que eu gosto de conversar, né? Ainda vou ter um programa só para ficar assim, ó, 10 horas falando sobre a coisa e a que é coisa pior vai é longe. que vai ter uns malucos que vai assistir. E que vai assistir, ficar ali. O porque Base fala isso, né? Sempre atrás de alguém para ouvir nossas loucuras. É necessário, assim, na verdade, falar e pegar esses loucos que, de fato, enfim, vai longe a história, né? Mas tem uma coisa que eu sempre pergunto para todo artista que passa por aqui, rua daqui 10 anos. Rua daqui 10 anos. Bah. Tomara que ainda seja o Rua. Show. Porque para o artista independente é um corre. É uma mutação. É uma mutação. A gente está sempre fazendo outra coisa paralela ao rap. Sempre, sempre. É o que eu costumo a parafrasear, que o cara é espada de fogo de guerra mesmo, que a gente foi feito no... Sabe? Tu quer? Tu quer mesmo? Então vem, vamos ver se tu quer mesmo, tá cansado ou isso e aquilo. Saca? Eu não consigo imaginar daqui 10 anos. A única coisa que eu quero poder fazer com tranquilidade é que daqui 10 anos eu sente, escute a minha música e consiga mostrar para as pessoas não parecer um velho maluco. Show. Fiz a diferença, fiz meu papel. Saca? Beleza. Fiz aí, tá aí parado. Show. Não era loucura. Rua, William, queria agradecer de coração mesmo a presença por aqui, enfim, quebrou demais mesmo. Muito obrigado pelo convite Senhor também. Abu, lindo, brigadão. Muito grato. Galera, enfim, deixar com vocês... vamos terminar com som, né, cara? Eu acho que é bacana, na real, né? Eu falo um pouquinho melhor comigo, com a batida junto, eu falo um pouquinho melhor. Vamos lá. Agradecer a todo mundo. Brigadão, brigadão mesmo. Ficamos para a próxima com vocês, Rua 3. Viu? É o Rua. Programa falando de arte. Meu mano Jackson. Meu mano Abu. Canoas, Niterói. Tamo na casa. Vou fazer um pouco de rap. Rosé na taça, Goldina Blunt, gata na house, ó, meu semblante, eu não tinha nada, tamo gigante, tenho contatos, eu não vendo a fonte, meu ape diz, tempo é dinheiro, viva o momento, ó, passar ligeiro, olho lá fora, sinto a magia. Tudo está no seu lugar enquanto o mundão gira. A noite é leve, olhei pro espelho, joguei pensado, ó, vai sempre ligeiro. Nessa maratona eu não sou o primeiro. Tô baixadão na vila, ouvindo os verdadeiros heróis do submundo. Povo brasileiro que não desiste nunca. Um brinde aos meus parceiros, queimando um osso só pra fumaça. Gole pro santo, eu tô de quebrada, assimilo a vida, o tempo é implacável, eu vejo desde gurizinho, é quase inevitável, sempre conquistar o mundo com alguém do lado, nunca sair de mão vazia, busque resultados antes que seja tarde e tudo isso acabe, um dia vão lembrar de nós incendiando a party, antes que seja tarde e tudo isso acabe, um dia vão lembrar de nós incendiando a party. Um dia vão lembrar de nós iluminando a party. Iluminando a party.